Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente está entrando aqui agora. Essa é a terceira aula do 7º workshop online gratuito do Zoom Zoom. Fiz a aula 1 nessa segunda-feira, na terça-feira, fizemos a aula 1. Hoje, ei, Fernanda, tá boa? Ei, tudo bom, gente? Bem-vindo. E a gente fez a aula 1 na terça. Na quarta-feira, na quinta-feira fiz a aula 2. Na aula 1, eu falei um pouquinho sobre o processo da autorresponsabilidade, né, da gente assumir responsabilidade da nossa vida, de encontrar um espaço, né, de conexão. Ei, Kátia, tá boa? Mesmo diante de todo a crise, o caos ao redor, a gente buscar esse espaço interno de centramento, de conexão. Na aula 2 eu falei muito sobre a importância de expressar, do sentido, expressar. Fiz alguns posts aqui no meu perfil sobre isso, depois sugiro que vocês deem uma olhada. Ei, Maíra, ei, Fernanda, tá boa? Que bom, Fernanda, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui, né? Sábado de manhã, diferente, né, esse horário. Eu tô aqui no Chile, já na minha casa, e o horário aqui eu tô 1 hora a menos que vocês. Então tá, agora são 10 horas aqui. Ei, Kátia, ei, Vanessa, o pessoal que tá aí também no Face. Então, pessoal, esse é o 7º workshop online gratuito do Zoom Zoom. Então, o que eu venho apresentar aqui para vocês é realmente um caminho terapêutico, né? Um caminho de cura entre mães. Porque eu acredito que mães se curam entre mães e a gente pode formar essa rede de apoio mesmo e ir se apoiando, uma encostando na outra mesmo, se inspirando, mostrando os desafios, a vulnerabilidade. A gente tem uma tendência muito grande a se esconder. A gente aprendeu a se esconder, a gente aprendeu a ter medo, né? A se envergonhar, a se sentir inadequado, a sentir que a gente não era bom o suficiente, da forma que a gente foi, pela maneira que a gente foi educado, pela maneira que a gente recebia, né, que as nossas ações, que as nossas expressões autênticas enquanto crianças, elas ressoavam ali no olhar dos nossos pais e às vezes também colocavam, né, o dedinho na ferida dos nossos pais. E isso, quando voltava para a gente, às vezes essa falta de olhar, essa falta de amparo, essa falta de conexão, fez com que a gente fosse se envergonhando, se sentindo inadequado e escondendo muitas coisas que eram autênticas, que eram espontâneas, debaixo de um tapete, né? Debaixo de um porão aí que está trancado a 7 chaves, isso, e está muito guardadinho aí. Então, a gente fica com essa falsa sensação, com essa sensação ilusória de que nós somos todos diferentes, que a gente está separado, que eu preciso de me proteger e de me esconder, que tem coisas aqui dentro que não são naturais e que eu não posso mostrar. Como, por exemplo, algumas emoções, né? A raiva, às vezes, a gente acha que a gente tem que se libertar, que a gente não pode sentir, não pode entrar em contato com isso. E, na verdade, o que eu falei na live anterior, né, na aula 2 desse workshop, foi da importância da gente começar e na primeira também, de alguma maneira, né, da gente começar a se mostrar, da gente começar a se vulnerabilizar, se abrir e acessar esse espaço desconhecido. Quanto mais, e isso eu falo da minha experiência, quanto mais eu me mostro, quanto mais eu me vulnerabilizo, quanto mais eu mostro o que dói aqui dentro, mais humana eu me sinto e mais apoio eu recebo, mais eu entro em espaços de muita intimidade comigo, mais eu me aceito, mais eu me compreendo e também mais eu respeito o outro, eu sou capaz de respeitar a dor do outro, de compreender, de aceitar o outro como ele é.
de aceitar o tempo do outro, e as minhas relações naturalmente vão melhorando, vão entrando num espaço de muito mais respeito, de muito mais equilíbrio, de muito mais paciência, tolerância, e a gente entra num processo de muito crescimento. Então eu sinto que a palavra desse workshop, né, se eu fosse definir em uma palavra, e é algo que está rondando muito, né, as minhas conversas, o meu processo de autoconhecimento, é vulnerabilidade. É você se liberar desse medo de se mostrar, porque o que está aqui dentro, está aí dentro de vocês também, está aí dentro das pessoas que estão ao meu redor, e a gente não tem mais, porque a gente está num momento muito propício de começar a se mostrar, para que a partir de mostrar esses pontos de dor a gente possa crescer juntas. Então é mais ou menos sobre isso que eu falei nas 2 lives anteriores, falei sobre o processo de assumir essa responsabilidade pela nossa vida, né, e parar de ficar sentado ali no prego reclamando reclamando, sei lá, do governo, do outro, do meu marido, da minha sogra, do meu filho, e colocando a responsabilidade tanto do nosso sofrimento quanto da nossa felicidade na mão dos outros, e assumir as rédeas disso. E à medida que a gente assume as rédeas disso, a gente também assume a responsabilidade pelo nosso campo emocional. Né, baixar essa informação que está muito aqui, que às vezes a gente compreende, sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Hoje a gente tem acesso a muita coisa, principalmente em relação a quem é mãe, né? A maioria das pessoas que me acompanham são pais e mães. Então, quem é pai e mãe e está buscando, né, romper com padrões, educar os nossos filhos de uma forma diferente. Ei, Amidiak, tá bom? Que bom que você está aqui. Educar os nossos filhos de uma forma diferente, né? Quando a gente está buscando isso, a gente tem acesso a muita informação de qualidade, né? A gente tem vários livros, tem várias pessoas hoje falando, né? Nem livro mais a gente não precisa. A gente segue vários perfis, várias pessoas falando. Para educar o filho você tem que falar assim. Para educar o outro filho, para fazer isso você tem que falar assado, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado, você tem que ser um exemplo. Enfim, foi até um pouco do post que eu fiz agora, esses dias, assim, ontem, se eu não me engano. Agora que você se tornou mãe, você tem que isso, tem que aquilo outro, e muita gente falando o que a gente tem ou o que não tem que fazer. E ao meu ver, e o que eu sinto que é o grande diferencial do Zum Zum, beleza, a gente sabe que a gente tem que fazer tudo isso. Só que muitas vezes, se eu não olho para a minha dor, para a criança que eu fui, para a forma como eu fui educada, né, e para essa dor que está aqui dentro, que me faz envergonhar de mim mesma, que me faz desconectar de mim mesma, que me faz ter medo de me expressar, que me faz acreditar que eu não sou capaz, e uma série de outras coisas, se eu não olho para essa minha dor, saber o que eu tenho que fazer com meu filho vai se tornar mais uma imposição. Vai se tornar algo que vai me massacrar mais ainda. Por quê? Porque, além de tudo, eu sei o que eu tenho que fazer, mas na hora da prática, na hora do vamos ver, eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu não estou olhando para a minha dor, eu não estou conseguindo acolher. Antes de maternar os nossos filhos, né, e de paternar eles com respeito, com empatia, com amor, antes de acessar e conseguir verdadeiramente perceber as necessidades deles, eu preciso de fazer um caminho em paralelo, né? Claro que às vezes a gente só vai se dar conta disso depois que as crianças nascem. Mas eu posso fazer um caminho em paralelo de ir maternando a minha criança interior também. De olhar para as minhas questões e, de alguma forma, nutrir e satisfazer e escutar as necessidades, tanto emocionais, mentais, físicas, dessa criança que eu fui. Porque senão, toda hora, ela vai se sobrepor, ela vai entrar na frente, ela vai aparecer ali na minha relação com o meu filho. Então, isso, recapitulando um pouquinho do que eu tinha falado nas lives anteriores, claro que de uma outra forma, já com uma outra linguagem, para vocês irem percebendo a dimensão de tudo que foi compartilhado. Quem ainda não assistiu a live 1 e 2, elas estão disponíveis na página da Bifamily do Facebook. E hoje
eu vou falar para vocês sobre o poder da comunicação na relação mãe e filho. É uma continuidade de todo o processo que a gente abriu na terça-feira, né? Com essa primeira live. Então, no primeiro, eu falei sobre um aspecto muito mental, da gente compreender e entender, né, como que a nossa mente, de alguma forma, ela vai responsabilizar o outro e o quanto que é importante a gente assumir, o quanto que às vezes ela vai se identificar com esse caos todo do lado de fora e isso impede que a gente realmente mergulhe e assuma a responsabilidade e faça uma transformação. Então, na primeira live eu falei sobre isso. Na segunda, tô vendo que a Cris aqui tá falando, me sinto mais leve, mais centrada desde que comecei Zum Zum. Obrigada, Cris. A Amanda, tá boa? Na segunda live, eu falei mais um pouquinho mais sobre esse campo emocional. Então, beleza, depois que eu entendo aqui, que eu compreendo, né, eu preciso de baixar essa informação para o âmbito do sentir, para esse campo emocional. Não adianta nada só eu saber. Eu preciso de saber, sentir e expressar isso, né? E comunicar e falar. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Então, depois que eu já entendi, né, o que está aqui, depois que eu já senti, já expressei, já dei espaço para isso, já estou descendo isso, como que eu vou comunicar, né? E aí, eu quero começar contando, muitas de vocês que já me acompanham há mais tempo, já me escutaram contando essa história, porque foi uma história realmente muito marcante que eu vivi com o Lucas. Depois dela, eu já vivi outros pequenos momentos de comunicação com as crianças, inclusive eu já comentei na turma, eu fiz umas lives quando eu lancei a turma 6 do Zum Zum, mas eu quero voltar nessa porque foi uma bem impactante assim e bem transformadora. Foi em 2016 que aconteceu, o Lucas, meu filho, ele tinha 1 ano e meio, e ele, sempre que o pai dele viajava, ele tinha uma febre. Ele ficava com febre, e essa febre durava uns 4, 5 dias. E num determinado momento, que numa determinada viagem, assim, o pai dele tinha mais ou menos uns 2 meses, ele já tinha viajado umas 3 vezes. E aí, nessa última viagem que ele foi fazer, foi até uma última viagem antes da gente se mudar para o Chile, o Lucas começou a ter febre de novo. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, né? Não é dente, não é gripe, não é nada. O que está acontecendo com meu filho? Que ele está revelando? O que tem aí que é meu, que eu não estou conseguindo perceber e que ele está tentando me sinalizar com essa febre, com esse corpinho quente, com essa necessidade de ficar grudado a mim. Só chorando, era só eu que servia, enfim, tem alguma coisa no meu ser que enfraquece cada vez que o pai dele sai. E eu preciso de perceber isso, o que é. E aí passei o dia inteiro pensando sobre aquilo. Nesse dia eu estava dormindo na casa da minha mãe, a gente ia viajar no dia seguinte, eu ia viajar com minha mãe e com os meninos. E aí eu fui, tomei banho, ele já estava dormindo, na hora que eu voltei, ele estava chorando já. Ele não demorou 10 minutos que eu pus ele para dormir, ele já tinha acordado e estava chorando. Aí eu peguei ele no meu colo, pus ele aqui em cima. Eu acho que, assim, né, tinha acabado de tomar meu banho. E comecei a falar com ele sobre tudo de uma forma muito intuitiva, assim, né? Eu fui me acalmando e tudo. E ele foi se acalmando também, parando de chorar. E eu comecei a falar sobre tudo que eu estava percebendo sobre aquele processo que eu estava vivendo com o meu marido e que, de alguma forma, o Lucas estava me sinalizando. E comecei a falar com ele sobre o meu medo de ficar sozinha com eles, meu medo de não dar conta de cuidar deles sozinha, de não dar conta de cuidar de mim. Comecei a falar de coisas que eu já tinha me dado conta em processos terapêuticos, em constelações familiares que eu tinha feito, que vinham da história das mulheres da minha família, né? Então, comecei a perceber isso, a falar sobre esse medo, né, de perder esse homem, né, e por histórias que já tinham acontecido na família, da minha mãe, principalmente. Então, falei sobre isso, falei sobre a raiva que eu tinha, muitas vezes, da liberdade do pai dele, poder ir, poder viajar, e que muitas vezes eu não conseguia assumir isso na minha vida, e relaxar, e estar ali tranquila, em paz.
e comecei a falar sobre o meu processo. Em nenhum momento observem que isso é muito importante quando vocês que estão me escutando e falam assim, nossa, que legal, que é uma inspiração isso que a Clara está falando, eu vou tentar fazer isso com meu filho. Observem que em nenhum momento na minha fala eu estou responsabilizando, por isso que a gente começa por um processo de assumir a responsabilidade pela nossa vida, nesse caminho que a gente está trilhando aqui, durante esse workshop gratuito do Zum Zum. Em nenhum momento eu estou responsabilizando o meu marido na minha fala, em nenhum momento eu estou responsabilizando ninguém. Ou a minha mãe que não fez tal coisa e que me deixou de herança, isso daí, que elas não digeriram, minha avó, enfim, que elas não digeriram, não metabolizaram e que eu acabei absorvendo. Em nenhum momento eu estou responsabilizando ninguém. Eu estou assumindo, né, qual que é a minha responsabilidade ali. Aí a Tassi falou assim, eu adoro quando você conta essa história, é um lembrete importante e coloca bem na prática o que lemos na Laura Gutman. Exatamente, assim, tanto que nessa época que aconteceu essa história, eu até fiz uma entrevista um tempo depois com a Laura, assim, né, porque eu sinto que tem muita ressonância mesmo, e é assim, foi tão mágico, gente, e aí o que aconteceu, né, eu comecei a falar para ele, e num determinado momento eu senti de agradecer ele também, comecei a agradecer ele por estar me mostrando isso, então depois de, né, falar com ele o que eu estava sentindo, e eu sinto assim, que se a gente quiser perceber, né, como que a gente pode trilhar um caminho de comunicação, eu vou depois falar os passos para vocês, tá? Mas eu vou só seguir na história e vou voltar depois nos passos. Então, o que aconteceu, eu fui agradecendo ele. Obrigada, filho, por você estar me mostrando isso, por você estar com seu corpinho quente, com essa necessidade de estar grudado aqui com a mamãe, você está me mostrando isso que é meu, não é seu. Muito obrigada por me mostrar isso. E à medida que ele ia me mostrando, né, que eu ia falando, eu sinto que eu ia liberando ele de continuar naquele papel, porque, gente, o que acontece? As crianças, com o amor delas, né, com esse amor incondicional que elas têm com a gente, com essa confiança que elas têm, elas abraçam, elas vão de uma forma muito compassiva as nossas questões não metabolizadas, não digeridas, as nossas questões que estão ali emboladas, as crianças elas abraçam e tomam isso para elas. E elas começam a mostrar através dos comportamentos delas desafiadores, às vezes através das doenças, às vezes através de um comportamento né, mais desafiador, de uma agitação, de uma agressividade, enfim, elas começam a mostrar para a gente como uma grande oportunidade. Eu sinto, né, que a maternidade e a paternidade é uma segunda oportunidade, assim, que a vida dá para a gente de uma forma muito incrível e muito sábia, né? Exatamente, a Maíra trouxe uma questão que também nessa época que eu vivi isso, eu entrevistei a doutora Eleanor Luz e ela fala isso, que as crianças elas não adoecem, elas se sacrificam para nos mostrar aspectos nossos que nós temos que trabalhar. E aí eu até acho a palavra sacrificam assim de um pouco pesada, assim, que aí faz a gente meio que se sentir culpada, sabe? Mas pelo menos eu tenho essa sensação. Eu sinto que elas mostram por amor. A gente já fez isso com os nossos pais também. É um processo natural, é um processo que faz parte da vida, né? Dos filhos, por amor, por algo a gente está ligado a esses pais, a gente tem questões em comuns e a gente veio aqui para resolver juntos tudo isso. Então, talvez sinalizam, Fê, isso mesmo. E elas sinalizam, elas vão indicando assim, né? Com amor, elas vão mostrando pra gente, olha aqui, mamãe, olha para isso. Olha para isso outro. E se a gente está atenta, é tão bonito, porque eu vejo no Zum Zum, o que eu vejo, assim, né? No começo, quando a gente começa a estudar isso, às vezes a gente lê os livros da Laura Gutman, ela não tem mesmo não, ela fala lavado. Então, quando a gente começa a estudar a Laura Gutman, ou quando a gente começa a entender esse processo, né, da parentalidade consciente, enfim, de realmente
de entender essa conexão profunda e sutil que existe entre nós e os nossos filhos, quando a gente começa a entender isso, num primeiro momento, e foi uma coisa que uma das participantes desse último Zoom Zoom falou para mim dos encontros de perguntas e respostas, ela falou, Clarissa, que saco, mas é tudo culpa da mãe. Não é que é tudo culpa da mãe, gente. Na verdade, eu acho que não existe culpa. Existem responsabilidades não assumidas e responsabilidades assumidas. Quando eu entendo que eu estou co-criando a minha vida e que que eu sou responsável pela realidade que está se manifestando na minha vida, que não é nada por acaso, o que acontece? Eu tenho a oportunidade de atuar e de transformar. Se eu entendo que a responsabilidade é minha também, né? Que de alguma forma eu estou co-criando, eu sou responsável por aquilo que o meu filho está trazendo à tona, eu tenho a oportunidade de transformar. Responsabilidade do outro, sei lá, se é do meu marido, se é a responsabilidade do meu filho, eu não tenho como atuar. Na vida do outro, eu não tenho como atuar. E isso, quando a gente começa a entender isso, é muito bonito, porque isso não se torna um peso, muito antes pelo contrário. Isso é libertador. E essa mesma mãe que me perguntou um dia, né, no encontro lá de perguntas e respostas dessa última turma, e falou, ai, Clarissa, não sei o quê. A gente teve um encontro em Belo Horizonte, dessa última vez que eu fui, e ela virou e falou assim, Clarissa, eu tô horrorizada com as coisas que estão acontecendo. Quanto mais ela assume a responsabilidade, mais mudanças no outro ela conseguiu perceber. Ela falou que o marido dela, ela é muito engraçada, essa mãe. Ela tinha falado que o marido dela, ele nunca lavava vasilha, nunca fazia nada para ajudar ela com as coisas da casa. E num dia determinado lá, ele chamou ela para passear, para dar uma volta, e na hora que eles voltaram, ele já chegou, já foi lavando a vasilha e organizando as coisas. E é assim, quanto mais, gente, a gente foca na gente, não de uma forma, ai, que saco, né? De uma forma autocrítica e trazendo esse peso, ai, é tudo minha culpa. Não, mas entendendo como que eu tô co-criando essa realidade, como que de alguma forma eu sou responsável pelo que está ao meu redor, e isso é o tema da live 1. Quanto mais eu entendo e compreendo isso, mais eu sou capaz de inspirar verdadeiramente as pessoas ao meu redor, porque elas começam a perceber o quanto que eu realmente sou coerente naquilo que eu faço. Eu tenho um professor muito incrível, assim, um professor, quando eu estava na faculdade ainda, ele se chama Eduardo Gontijo, um psicanalista fantástico, e ele fala assim uma vez, ele falou assim, gente, por que vocês acham que Jesus Cristo é lembrado até hoje? Né? Passaram 2018 anos, assim, por que ele é lembrado até hoje? E aí ele respondeu pra gente, né? Assim, a gente foi tentando adivinhar e tal, e ele falou assim: Jesus Cristo é lembrado até hoje porque ele era uma pessoa extremamente coerente. O que ele pensava, o que ele sentia e o que ele falava e fazia estavam alinhados em um só eixo, que era o eixo do amor. Então, quando eu criei, né, esse caminho do Zoom Zoom e esse caminho que a gente está trilhando aqui com essas lives, a minha ideia é exatamente essa, é trabalhar esse campo mental, trabalhar o campo emocional e trabalhar a nossa capacidade de fazer e de se comunicar, alinhando tudo isso num só eixo, criando um processo de cura para cada um desses campos, para que a gente possa realmente atuar de uma forma mais coerente para poder inspirar os nossos filhos. Porque com a criança não funciona faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Funciona faço o que eu digo e faço o que eu faço. Né? Porque as crianças, elas são muito sensíveis e, como eu falei, aquilo que não está digerido e muitas vezes não está nem no nosso campo consciente, a criança, ela está absorvendo. Então, voltando ao processo da comunicação, né? Dentro daquela história que eu compartilhei com vocês, né? Sobre a comunicação, o exemplo que eu contei para vocês do Lucas, o que acontece, né? Qual que foi
o processo que eu vivi ali e que depois eu criei, de alguma forma eu organizei, né? Naquele momento foi muito intuitivo. Depois que eu falei isso, eu nem terminei a história até agora. Depois que eu falei isso, o Lucas começou a suar, gente. Ele tava com febre o dia inteiro e ele começou a suar. Eu não sou de dar remédio, eu quase nunca dou, na verdade. E ele começou a suar, suar, suar. E ele suou aquela noite inteira, a gente dormiu na mesma cama, ele suou a noite inteira e ele não teve mais febre. Nem naquele dia, nem nenhuma outra vez que o Rafa viajou. Então, foi muito incrível, assim, porque foi muito palpável. A mudança foi naquele instante, assim, foi muito palpável. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa louca. Olha o poder que a nossa comunicação tem. Olha o poder que eu tenho. Olha a conexão que existe entre eu e meu filho, o quanto que é sutil, o quanto que é profunda e o quanto que, quando eu estou alinhada com a minha responsabilidade e eu comunico isso para o meu filho, eu libero ele, gente. E esse caso foi impactante porque era praticamente palpável, porque eu vi ele suando na minha frente. Mas eu já vivi várias outras histórias de questões, às vezes, mais sutis, por exemplo, de comportamento que os meninos estavam tendo e que eu comuniquei, que eu tive um insight de perceber qual que era a minha responsabilidade de comunicar e o quanto que eu libero eles e o quanto que no dia seguinte eles começam a atuar de outra forma. É incrível. E aí, qual que é o convite para vocês, né? Então, vou ensinar para vocês mais ou menos o que eu criei sobre esse processo, sobre esse caminho da comunicação, tá? Então, no primeiro momento, o que a gente faz? A gente vai observar o que a criança está trazendo. Então, seja uma doença, seja um comportamento, né, agressivo ou agitado, o que quer que seja, eu vou observar o que meu filho está me mostrando com aquele comportamento, principalmente esses que incomodam a gente. E aí eu vou observar eles, entender o comportamento, observar da maneira mais neutra, menos crítica possível, né? Naquele caso eu estava observando o que o Lucas estava me mostrando. Depois que a gente observa, eu vou trazer isso para mim e vou começar a buscar a minha responsabilidade naquilo. E a pergunta é: como que, de alguma maneira, eu sou corresponsável por isso que o meu filho está me mostrando? Como que eu estou co-criando junto com o meu filho essa realidade que ele está me mostrando? Seja a realidade qual for, essa timidez dele, essa vergonha dele, ou essa dificuldade de sei lá, de se adaptar e de entrar na escola, de soltar, ou essa dificuldade de o que quer que seja, de se alimentar, às vezes a criança não está aberta, né, ou para dormir, ou ela está muito ansiosa, ou ela está muito agitada, o que quer que seja. Como que eu estou co-criando isso que o meu filho está me mostrando? E à medida que eu começo a ter as respostas, e isso não é uma pergunta que você vai fazer e em um minuto vai vir a resposta. É uma coisa que você precisa de refletir. Refletir sobre a sua história de vida, refletir sobre as suas relações, refletir sobre o seu momento de vida, refletir sobre as suas ações e a sua relação com aquela criança, aquele ambiente familiar que vocês estão e que a criança está absorvendo. Então, à medida que você começa a entender a sua responsabilidade, como que você está co-criando isso, você está pronto para passar para o terceiro passo. Então, primeiro eu observo, depois observo a criança, depois eu me observo e o terceiro passo eu comunico. Só que eu só vou comunicar para a criança na hora que eu entendo a minha responsabilidade. Porque não adianta eu falar para ela: filho, a mamãe está muito cansada porque você acorda a noite inteira. De quem que é a responsabilidade do meu cansaço quando eu falo isso? Do meu filho. Agora, se eu falo: filho, eu estou percebendo que eu tenho muita dificuldade de me entregar. E o sono, né? O que é o sono? O sono é um grande momento de entrega, de você realmente se entregar. Você não sabe o que vai acontecer, você se entrega e vai. Filho, a mamãe está muito preocupada ultimamente, eu estou percebendo que eu tenho muita dificuldade de me entregar. E às vezes eu sinto que você está me mostrando isso quando você acorda à noite. Ou eu sinto que eu tô tão preocupada com você, eu tenho tanto medo de te perder, que você tá acordando para me mostrar que tá tudo bem. Enfim, eu preciso de observar, eu preciso de perceber antes de comunicar.
para o meu filho, senão eu vou falar e vou falar responsabilizando ele ou qualquer outra pessoa. Filho, a mamãe está muito nervosa porque o papai é um irresponsável, porque o papai grita muito comigo, porque... Não, é a minha responsabilidade. Isso só funciona quando você reconhece a sua responsabilidade naquele processo, porque o seu filho está mostrando para você. E aí tem uma pessoa aqui que está me perguntando assim, Clarissa, as nossas questões, mãe, não podem ser o pai? Como parece que as crianças mostram para nós mães as nossas questões e não sinalizam para o pai? Não entendo. Legal, Vanessa, sua pergunta. É uma pergunta que sempre aparece. Gente, elas sinalizam para todo mundo, sabe? Eu acho que existe uma conexão muito profunda entre todo o sistema familiar. Num primeiro momento, né, quando essa criança nasce, ela estava ali durante 9 meses dentro da barriga da mãe, né? A criança estava lá dentro da barriga da mãe, então existe um processo de conexão muito profundo com a mãe. Então, esses primeiros 2 anos de vida, existe um só campo emocional entre a mãe e a criança. E talvez essas crianças, elas estão sinalizando mais questões do mundo interno da mãe. Mas nada impede, isso não é matemática, tá, gente? Que ela esteja absorvendo questões dos sistemas que fazem parte ali da relação do casal, ou que talvez tenham mais a ver com questões do pai. Não tem problema. A grande questão é, se eu tô aqui, né, nesse sistema familiar, se eu sou a mãe desse filho, se eu... Isso, a Vênus falou, o primeiro amor da criança é a mãe. Sim, primeira possibilidade, né, de vínculo e... Enfim, ela estava ali sendo um ser só com essa mãe. Enfim, independente de quem é a questão, existe uma parcela dessa questão que é minha. Não tenha dúvida. Não queira se distanciar disso e ficar preocupada. Quando eu estou olhando dessa forma, eu já estou olhando no caminho errado. Quando eu começo, não, isso é do pai, ele está fazendo assim porque isso é do pai. Tenta observar como que é seu também, de alguma forma. Porque não é à toa que você está junto com esse pai, vocês têm questões complementares, vocês têm questões aí muito similares. Nada é tão separado e tão matemático. Então, quando eu estou preocupada, se é do pai, eu já estou querendo tirar da minha responsabilidade, sabe? É claro que o pai também vai vivenciar um processo, mas eu não posso obrigar o outro a vivenciar um processo que talvez ele não está preparado. A única coisa que eu posso é trabalhar sobre mim mesma. Então, o processo, não estou falando que não tenham questões do pai, tem muitas questões do pai, só que eu vou olhar para as minhas, eu vou trabalhar as minhas, e eu vou aceitar o ritmo do outro, né? Eu vou aceitar o tempo do outro. É esse trabalho que a gente tem que focar. E como que eu faço para aceitar? Focando no meu, focando em onde eu posso transformar, percebendo o quanto que, muitas vezes, o que está me incomodando aqui no pai também, ou no meu companheiro, ou na minha companheira, vai saber, o que está me incomodando aqui do lado de fora, de alguma maneira, existe incorrespondência dentro de mim. Então, não tenho dúvida sobre isso. No Zoom Zoom, no módulo 1, a gente entra super profundo nesse processo da lei da projeção, tá? Então, meninas, voltando ao processo do caminho da comunicação. Então, observei a criança, me observei, comuniquei de uma forma extremamente responsável. Em geral, é importante que essa comunicação... A doutora Eleanor Luzes, ela fala que é importante a gente se comunicar durante o sono REM, a fase do sono REM da criança, que é um período que a criança está dormindo e que ela está num sono muito profundo. E a doutora Eleanor Luzes, ela fala que é como se a gente estivesse comunicando diretamente com a alma daquela criança. Então, quando você comunica na fase do sono REM, aí vocês podem dar uma pesquisadinha no Google, como é que eu identifico que é o sono REM, enfim, tá? Para eu não me estender muito. Mas é um momento de sono muito profundo, geralmente 1 hora e meia depois que a criança está dormindo, você vê que elas estão entregues ali, às vezes tem um movimentozinho do olho, e eu comunico direto para a alma dessa criança. Então, vocês podem falar com essa criança como se estivessem falando com um adulto. A grande questão dessa comunicação é você perceber a sua responsabilidade. E depois de você comunicar para a criança, né, o que você está percebendo daquele processo todo que vocês estão vivendo, é você falar para ela, filho, eu agradeço que você está me mostrando isso.
E a mamãe já entendeu que isso é meu. Obrigada por me mostrar, eu te libero disso. Não precisa mais de me mostrar isso, que eu vou trabalhar. Ou eu já estou num movimento de cura, de trabalho, eu já estou olhando para isso. A mamãe já está cuidando disso. A mamãe já se inscreveu para o Zum Zum, vai participar do Zum Zum, vai entender melhor isso. Ou a mamãe já está começando a fazer um processo terapêutico, a mamãe já está conversando com algumas pessoas que podem me apoiar, ou eu mesma estou fazendo isso, isso e isso para trabalhar essa questão que eu estou percebendo, enfim. É importante você seguir na comunicação isso, você falar o que você está se dando conta da sua responsabilidade de forma muito responsável, você agradecer a criança pelo que ela está te mostrando e você mostrar para ela o seu movimento de cura e o que você já está fazendo para trabalhar aquilo que você está percebendo, tá bom? Então, basicamente, é isso. E aí, depois que você faz todo esse processo, né, você entra nesse quarto, depois que você observou a criança, se observou, comunicou, você entra num processo de ação consciente. Então, depois que eu já percebi a minha responsabilidade naquilo ali, eu preciso de mudar. No meu caso, como eu comuniquei para o Lucas o que eu estava percebendo, né, os meus medos, eu comecei a trabalhar sobre os meus medos. E aí eu fui conversar com meu esposo sobre o que eu estava sentindo. A gente começou a fazer novos acordos em relação ao nosso, né, ao nosso casamento, esse processo de viagem. Eu comecei a cuidar, né, desses meus medos, eu comecei a me dar conta mesmo, peraí, por que eu preciso de me enfraquecer se o meu filho, porque meu marido não tá? Qual que é o meu medo? E comecei a olhar para essas questões e trabalhar isso em processos terapêuticos, enfim, e descobri uma série de coisas a meu respeito, tá bom? Então, é esse o processo. E o que eu quero falar para vocês aqui é que todo esse caminho que a gente trilhou até agora, e se vocês não assistiram os 2 primeiros encontros, aula 1 e 2, eu sugiro, ele faz parte, é uma pequena amostra do um workshop que se chama de uma imersão, né, de uma possibilidade, para mim, o Zum Zum de Mães. Isso daqui é um workshop gratuito, mas existe um programa online, né, que é uma imersão, que é um processo, é um grupo terapêutico para mim, o Zum Zum. Cada vez mais eu tenho levado o Zum Zum para esse processo. Para o Zum Zum, além de ser uma rede de apoio materno, ele é um grupo terapêutico. Porque a gente trilha um caminho terapêutico e se a pessoa se compromete e segue, principalmente praticando todos os exercícios, e ele vai num ritmo muito tranquilo, com exercícios muito profundos e muito impactantes. Para mim, o grande diferencial do Zum Zum são os exercícios. E o foco dele também. O foco não é só em você aprender técnicas para o seu filho ser, sabe, para você respeitar a criança. E o foco do Zum Zum para mim é o processo de cura dessa mãe. É o processo de você estar numa rede de apoio, você estar junto com mulheres, de você ter a possibilidade de criar espaços que uma vai poder escutar a outra, de você criar espaços de muita conexão e de cura entre mulheres. Então, o que é esse Zum Zum? Eu vou falar um pouquinho, mas na segunda-feira, dia 4, eu vou abrir as inscrições para a 7ª turma do Zum Zum de mães. E eu vou abrir ela, diferente das outras turmas, vão ter algumas condições especiais, que eu acho que vai facilitar a participação de muita gente que já está namorando o Zum Zum de longe e que gostaria de entrar. Então, fiquem atentas. Dia 4 de junho, segunda-feira, às 9 horas da noite, eu vou fazer uma webinar. Espero todas vocês lá. Eu vou mandar e-mail, vou divulgar aqui também no Instagram, no Facebook. E o que é o Zum Zum? Vou falar para vocês bem rapidinho como é que ele está dividido. O primeiro módulo, eu trabalho bastante essa questão da autorresponsabilidade, do processo de autoconhecimento. Como que essa relação com o meu filho pode me ensinar sobre mim mesma? Como que essa criança é um espelhinho, né, para mim, como que ela mostra quem eu sou, como que eu posso aprender, como que funciona a minha mente, como que eu posso crescer, como que eu posso realmente vivenciar essa relação com o meu filho como uma grande oportunidade, né? Uma segunda chance da vida para eu curar, para eu evoluir, para eu crescer. No segundo módulo, a gente entra num processo de cura da criança interior.
e a partir também da compreensão das necessidades do meu filho. Então, a gente fala sobre ritmo de sono, sobre ritmo do brincar, a gente fala sobre o ritmo natural, a gente fala sobre a alimentação, a gente fala sobre todas essas necessidades da criança, mas desde a perspectiva também do olhar e do cuidado com a nossa criança interior. Como que eu posso trazer essa criança e ir maternando ela à medida também que eu vou maternando e que eu vou, né, cuidando do meu filho. E no terceiro modo, a gente entra numa exploração profunda do nosso campo emocional. Então, vamos colocar todas essas emoções para fora, vamos reorganizar o nosso campo emocional. Tanto como que eu vou acolher o meu filho diante de uma birra, de um conflito emocional, de uma pirraça, como que eu vou conduzir ele nesses processos de dar limite, né, e de guiar o meu filho mesmo com relação à construção desse campo emocional dele, como que eu vou fazer esse processo, mas também como que eu vou cuidar das minhas emoções, como que eu vou expressar de forma consciente a raiva que eu sinto em diversos momentos, a dor que eu sinto, a tristeza, a ansiedade, como que eu também vou lidar com isso. Então, o Zum Zum, ele faz esse processo extremamente terapêutico, tem várias Zum Zumzetes aqui, né, Maíra? Maíra, Thaís, Poliana, Vivian, tá cheio a Raquel, falou, maravilhoso o seu trabalho, um dos melhores investimentos que fiz para mim e para minha família, ensinamentos que ficam para sempre. Realmente eu sinto isso, assim, de verdade, gente, que te abre para um processo de autoconhecimento que é sem volta, sabe? Assim, te abre para um processo que você vai realmente mergulhar ali e vai ter cada vez mais vontade de se conhecer, de buscar mais coisa, e realmente as coisas a vida vai ficando muito mais leve, muito mais tranquila, não que não tenham desafios, mas muda a forma como você se relaciona com os desafios, que é muito mais responsável, muito mais criativa, a partir desse processo de crescimento pessoal que a gente vive lá. Então, já vem, a Luciana tá assim, eu já venho com lencinhos para a live. A Patrícia falou, chorando, tô percebendo que as minhas filhas estão me sinalizando. Não tenha medo disso, Paty. Não tenha medo do que as crianças estão sinalizando, elas estão mostrando por amor. A grande questão é, como que eu vou abraçar isso? E aí é o nosso papel buscar ferramentas que vão me apoiar a abraçar sem medo a dor, a abraçar sem medo o que as crianças estão nos mostrando. Porque, na verdade, são grandes oportunidades. Eles são mestres mesmo, assim. Eles vieram para mostrar para a gente o que a gente precisa de ser trabalhado. E se eu me abro para isso, que maravilha! Eles vão me mostrar. Eu estou aceitando, me mostra, filho, me mostra mesmo que eu estou preparada, que eu estou entre mulheres, que eu estou com as ferramentas na minha mão e eu vou, uma hora a minha ficha vai cair. Às vezes não é tão rápido, mas uma hora a minha ficha vai cair e eu vou me dar conta e vou te liberar disso. Mas é um processo, né? Então é isso, meninas. Eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui, tanto no Face quanto no Instagram. Se vocês sentirem vontade, compartilhem essa live, marquem, né? Aqui no Facebook, vocês podem marcar os amigos, vocês podem compartilhar essa live, deem essa oportunidade para outras mães, né? É um ensinamento muito poderoso, esse tema da comunicação. Às vezes a pessoa escuta uma vez e ela vai praticando, uma hora ela vivencia um processo de cura tão impactante que a ficha dela cai. E fala, meu Deus, essa relação é muito mágica. E acessa um poder também aqui dentro, uma confiança de que eu sei o que eu preciso de fazer com os meus filhos. Não preciso de muita regra, de muita condução, que isso está aqui dentro, esse saber, ele está aqui dentro. Quanto mais eu silencio a minha mente, quanto mais eu me abro, mais eu confio aqui em mim mesma e eu sei como me conectar com meu filho, eu sei, inclusive, como curar essa relação. Então, meninas, muito, muito obrigada pela presença. Se vocês sentirem vontade, levem essa oportunidade para outras mães. Não vão guardar isso só para gente. Vamos mostrar isso para outras mães, porque todo mundo, todas as famílias, principalmente todas as crianças, merecem ter pais e mães mais atentos às necessidades deles, mais responsáveis, né, mais capazes de liberar essas crianças, de se trabalharem, se organizarem para deixarem as crianças livres para seguirem os caminhos delas de forma espontânea, de forma autêntica. E é isso. Estou muito, muito grata com a presença de vocês aqui. E espero vocês na segunda-feira, então, dia 4 de julho, essa segunda,
9 horas da noite, horário do Brasil, tá bom? Horário de Brasília, né? Um beijo grande. O Zum Zum vai começar na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições, tá bom? A Gabriela tá perguntando. Na segunda-feira à noite eu vou abrir as inscrições, 9 horas da noite. Espero todas vocês lá, convidem as amigas, tá bom? A Tatiana falou assim, Clarissa, o seu trabalho é o mais lindo. Obrigada, Tassi. Obrigada a todas vocês que estão aqui presentes. Realmente é gratificante. Eu fico muito agradecida com a presença de vocês. E conto com o apoio de vocês para expandir esse trabalho, para levar essa oportunidade para outras mães. Um beijo grande e até segunda-feira. Tchau, meninas!